Olá, eu sou Maria Lucila Guimarães Junqueira, sou natural de Campinas e sou professora do Conservatório Musical Carlos Gomes. E junto com outros professores, durante essa semana, nós estaremos cada um falando sobre um tema. O meu tema foi a introdução à notação musical. Eu acho importante focalizar sobre esse assunto em 3 parâmetros fundamentais: a direção, a duração e a audiação. É isso mesmo, é a audiação, eu não falei errado. Essa palavra não existe em português e eu acredito que também não exista em inglês. Mas eu vou explicar para vocês e vai ficar mais claro. Essa nossa conversa hoje, eu procurei tornar uma conversa que fosse prática. Então, eu dividi ela em 2 partes. Eu vou falar rapidamente sobre esses 3 parâmetros que eu mencionei. E aí, na segunda parte, existem algumas estratégias que eu vou mostrar para vocês, usando jogos, usando algumas atividades que eu acabei formulando junto com os meus alunos. Vocês sabem que os alunos sempre nos dão essas dicas, né? Então, eu gostaria também de dizer que o material que eu vou usar aqui foi cedido gentilmente pela Menestrel e depois vocês vão ter todas as informações, assim como a bibliografia que eu usei aqui, tanto dos métodos como dos livros, vai estar disponível para vocês, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar algumas telas com você e vocês vão me ver muito pouco. O homem, o ser humano de uma forma geral, ele é um animal racional e social, que cria e se comunica através de linguagens. Ao longo da sua origem, ele transmitiu por gerações as suas descobertas, os seus conhecimentos, as suas tradições, e todo esse material foi registrado a partir de uma memória toda fundamentada em símbolos. A leitura musical também não é diferente. Ela ocorre através da decodificação mental de símbolos para o entendimento de um contexto e o desenvolvimento de uma ação. A ação da leitura musical exige que nós tenhamos a capacidade de agrupar, associar, reproduzir figuras rítmicas. E, além disso, o sucesso dela está muito subordinado a um trabalho prévio de uma educação auditiva, um desenvolver do instinto rítmico. E ela, além disso, ela requisita funções cognitivas, perceptivas e executivas. Vocês podem ver que, além disso, você tem que ter a capacidade de abstração, que abstração a gente pode dizer é uma espécie de imaginação. O nosso cérebro precisa imaginar, quando nós dizemos assim, você vai subir para essa nota, ou você vai realizar um caminho de subir ou um caminho de descer. Então, ele tem que entender o que significa isso, subir e descer, imaginar mentalmente e também auditivamente, porque a gente precisa dessa percepção também. Além disso, a leitura musical ela envolve memória de curta duração, o reconhecimento de padrões rítmicos e melódicos, a manutenção de uma pulsação, a concentração que a gente precisa, uma imagem auditiva que está presente o tempo todo enquanto nós estamos tocando, conhecimentos específicos de notação musical e teoria. Você tem a noção do dedilhado que você está usando, da topografia do instrumento e ainda a inter-relação entre 5 pontos essenciais: a partitura, os olhos, os ouvidos, mãos e cérebro. A nossa querida Viviane Louro salienta no seu livro, vocês vão ter um livro que tem educação musical da pessoa com deficiência, e esse é um livro que vale a pena
mesmo que você não vá trabalhar com pessoas deficientes, ele é um livro que vale a pena a gente ter conhecimento, porque ela fala muito a respeito de psicomotricidade. E como ela é musicista, ela puxou muito para esse lado da música, né? Ela trabalhou com doutora em neurociência, então ela tem aspectos que ela chama a atenção da gente e a gente pode talvez entender por que das dificuldades dos nossos alunos. O livro dela está lá na nossa bibliografia. Então, como ela mesma diz, você tem que ter uma noção espacial. Se você perceber, a gente tem que ter mesmo, porque primeiro nós temos que ter uma noção do tamanho do instrumento que a gente tem. A gente tem que ter muito, muito bem resolvida essa questão da lateralização, isso é um problema. A abstração, de novo, está presente, porque eu vou precisar usar a minha imaginação, como eu disse, para lembrar que quando eu subo, eu vou para a direita, ou quando eu desço, eu vou para a esquerda, para o lado esquerdo. Um esquema corporal e tons muito bem resolvidos, que nós vamos ter que ter uma consciência corporal muito grande para tocar um instrumento, e um senso de direção também. Além disso, quando a gente trata de duração, a gente tem que, primeiro, ter a noção de o que é pulsação, o que é a unidade de tempo. Não adianta só você explicar, você tem que fazer ela entender isso de diversas formas. Quando a criança está na classe de musicalização, ela trabalha com esse senso o tempo todo, sentindo a pulsação, que vai guiar ela o tempo todo. Além disso, a gente precisa de uma coordenação motora para tentar manter essa regularidade do pulso, né? De novo, agrupar, associar, para você entender o que significa essa continuidade de pulso. Sequenciar também, um pulso atrás do outro, classificar, o entendimento de sons curtos e sons longos, a noção temporal do antes, do depois. Tudo isso tem que estar muito presente no nosso trabalho. Audiação, finalmente chegamos. Primeiro, antes de eu começar a falar um pouquinho a respeito da audiação, eu gostaria de deixar bem claro, isso eu já tinha visto nos escritos do Edgar Willems, onde ele deixa muito bem claro. Nós temos dois verbos que são usados, às vezes, com o mesmo sentido: ouvir e escutar. Então, dentro de música, a gente tem que deixar muito bem claro que ouvir é a função do órgão auditivo. Nós ouvimos o tempo todo, desde que nascemos, dentro do útero materno, e depois que nascemos, nós estamos expostos a uma paisagem sonora que é muito intensa, mas a partir do momento em que a gente começa a prestar atenção, se você, por exemplo, está num ambiente com muitas pessoas, alguém chama o seu nome, você já tem você já ouve de uma forma diferente, porque você já está lidando com a atenção, você vai procurar de onde veio aquele som. Existem outras partes do cérebro que estão agindo, e já é, então, uma escuta mais consciente. Aí a gente está dizendo que nós estamos escutando. Escutar significa ouvir com compreensão e envolve a participação do cérebro, onde o lado que trabalha os aspectos cognitivos e o lado emocional estarão interagindo juntos. O criador da audiação e dessa palavra, audiation, Edwin Gordon, ele criou na verdade é uma metodologia que ele criou em função da necessidade de uma educação musical. Ele era um musicólogo. Então, ele diz que audiação trata-se da capacidade de ouvirmos internamente, com compreensão, sons que necessariamente não estão acusticamente presentes. Nessa ação, os ouvintes podem atribuir significado à música que escutam, executam, improvisam ou compõem. Não é estranho de perceber, não. Se a gente for trocar em miúdos, na verdade, o que ele quer é que você, ao
ao pegar uma partitura, você leia internamente sem ter uma referência para você tocar. Ele quer que você ouça esses sons dentro de você, que você possa fazer a leitura musical internamente. Ele sempre diz que só quando os alunos imitam, cantando ou entoando o que escutaram, é que conclui o estágio da audiação. Essa é uma parte muito importante que o Gordon frisa muito. E eu não sou, já digo de antemão, não sou uma especialista em audiação. Eu sei que é um processo muito complicado e exige da gente uma dedicação, mas eu li bastante a respeito dele quando eu estava fazendo meu mestrado e fiquei encantada com a metodologia dele. A metodologia dele é dividida em 3 fases e super complicada, super detalhada, mas eu li muito a respeito dele, de pessoas, depoimentos de pessoas que trabalharam ou estiveram com ele, e eu acho que vale a pena. Eu acredito nisso, a partir do momento que o aluno escuta com bastante consciência, ele aprende melhor. Tanto é que eu mudei a minha atitude com relação ao meu trabalho da introdução da leitura musical. Tem um outro aspecto que a gente não pode deixar negligenciar, que é lembrar que quando a gente está lendo, é o movimento dos olhos, né? Eu achei num livro uma citação, num livro do Sloboda, de um estudioso, um cientista, que em 1943, olha lá, talvez já tenham outros estudos a esse respeito, que fez experimentos com os pianistas a respeito da movimentação dos olhos quando eles estão lendo. Então, acreditava-se que você lê de baixo para cima, mas ele provou que essa teoria não é muito verdadeira, não. Na verdade, ele diz que o movimento dos olhos está muito ligado em função do texto que você tem. Então, ele mostra aqui nessa tela que vocês estão vendo, a situação de você, às vezes, subir, descer, fazer um caminho que não se espera, né? Então, é algo que eu acho que talvez valha a pena procurar para saber como a gente pode ajudar essas pessoas. E, finalmente, eu tenho aqui uma bibliografia que vocês vão ter acesso aí, com certeza. Esses são os métodos que eu vou citar aqui durante a minha exposição. E também vou citar, tem uma outra parte da bibliografia que tem os livros que eu me apoiei para fazer esse nosso trabalho. Ok? E agora, voltando, né, eu vou continuar com a minha palestra e vou dar início às nossas estratégias. Eu gostaria só de lembrar, antes de começar a mostrar cada uma delas, que existem uma série de métodos, né, para introduzir a leitura musical, com diversas abordagens. Eu vou começar pela mais simples, né, que é a que muita gente trabalhou, ou foi alfabetizada por ela, que é aquela abordagem do dó central, né, que as duas mãos se posicionam no dó central e você já introduz as duas claves de uma vez. Você tem aí o Leila Fletcher, o Meu Piano Divertido, o Thompson, e existem outros livros que também se utilizam dessa abordagem. Uma outra abordagem, eu vou citar o James Bastian, que é o mais conhecido, e devem existir outros, com certeza. Eu acredito que o Robert Pace também, porque ele foi o pioneiro nesse sentido, né? Que é aquela abordagem que trabalha por posição de mão, ou seja, pelos pentacordes, né? Existe uma outra abordagem, que é aquela que chama-se linha-linha. É um tipo de abordagem que você começa com uma linha e 3 notinhas, uma linha embaixo, uma no meio e em cima.
eu conheço o mais antigo que se tem notícia é o da Frances Clark, é um livro americano. Mas aqui no Brasil, a gente tem a Elvira Drummond, ela tem essa abordagem também. Eu vou citar também existe um método que agora foi resgatado, que é da Maria de Lourdes Gonçalves, uma brasileira carioca, né? Que fez um método lá pelos anos 80. Nesse livro, ela trabalha, além de trabalhar com clusters e outros materiais, né, e outras abordagens, ela também trabalha com essa abordagem de uma linha, duas linhas. Uma outra pessoa também que eu conheço, eu já fiz o curso com ela, é a Leila Sugahara. A Leila Sugahara é uma educadora musical e ela tem um trabalho, um livro, né, e todo um material que vem junto, que se chama Jogos para jogos para lições de piano, uma coisa assim. E ela tem todo um material paralelo e ela também se utiliza dessa abordagem de linhas. Existe uma outra que é muito parecida com o método Kodai, que é aquele sistema de... O Kodai trabalha com a pentagrama, mas não existe claves, né? Você vai trabalhar sem clave, existe um dó móvel. Então, inclusive, existe outros métodos americanos. Eu já ouvi falar de algum, mas eu não quis me aventurar em indicar para vocês, porque eu não conheço, nunca vi de perto. Então, não importa que método você vai usar, se você vai usar esse ou aquele, eu acredito que talvez valha a pena vocês lembrarem do que eu vou falar aqui, porque serve para qualquer um deles. E todos eles são eficientes, dependendo de como você vai abordar e como você vai introduzir as informações que tem ali. Essa é uma questão de preferência. Então, eu agora vou partir vamos à parte mais interessante, que são as estratégias. É isso que eu quero passar para vocês agora. Bem, a nossa primeira estratégia é assim. Eu tenho aqui um quadro, esse é um quadro magnético, e nesse quadro, quando eu inicio com o meu aluno, eu já inicio com alguma espécie de notação. Aliás, eu gostaria de salientar que a anotação você já pode começar a trabalhar desde a primeira aula. É lógico que não vai ser a notação convencional. A notação convencional ela vai aparecer bem lá na frente, mas algum tipo de notação, seja com símbolos, com gráficos, a gente tem que já providenciar, para que o aluno já tenha o hábito de registrar tudo aquilo que ele vai ver ou ele vai fazer. Então, aqui eu tenho um quadro, onde eu normalmente tenho um teclado aqui em cima, eu vou dividir ele em duas partes. Aqui embaixo eu tenho os sons graves, e lá em cima eu tenho os sons agudos. E eu sempre costumo fazer uma associação com algum animal, né, a respeito dos sons graves, né, que eu tenho aqui, ou os sons agudos. Então, aqui, daqui até o meio, mais ou menos, eu tenho o som do leão. Eu até gostaria que vocês vissem, não sei se dá para verificar muito bem, o som do leão. E depois aqui, eu tenho o território, eu tenho o passarinho que eu grudei aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passear por esses territórios. Eu tenho aqui o território do leão. Vou trabalhar com clusters. Olha só o que eu tenho aqui na mão. Eu tenho sempre uma dessas luvas de cozinha, porque elas não machucam a mão do aluno, né? Ele vai querer experimentar, nós não vamos ter problema. Ou eu tenho o território do nosso amigo, o passarinho. É lógico que a gente pode sair de um território e voltar para outro. E eu sempre digo, o leão, ele mora dentro de uma caverna,
Então, a caverna fica muito, 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 muito distante do piso, né? Da floresta. Então, ele mora num lugar muito escondido. Então, a gente sai de lá de baixo e vai caminhando e vai em direção à altura da árvore, onde está o passarinho. E aí eu tenho diversas situações. Eu posso fazer o contrário também. Eu posso fazer, essas setas só tem magnético também. Eu posso fazer o contrário. A mão vem para cá, ela vai descer. O que você precisa é deixar muito, muito claro, já desde o início, que subir, você estará indo para a direita. Não é necessário falar isso para a criança. Você só vai mostrar. Ela vai para o lado direito ou ela vai para o lado esquerdo quando ela desce. E você vai fazendo isso sempre com movimentos de clusters. Depois, numa outra etapa, ela vai poder fazer isso já pensando em grupos. Eu posso pensar em fazer isso só no grupo de 2 pretas ou só no grupo de 3 pretas, subindo ou descendo. Depende da sua criatividade. Eu posso fazer usando clusters de mãozinha fechada ou de mãozinha aberta, subindo ou descendo. Eu posso fazer o caminho. E aí eu dou aquela ideia de que eu estou descendo e parei no lugar. Muito importante você deixar bem claro o subir, o descer e também o estacionar, ficar parado num lugar. O que significa isso? Todo o material que vai apoiar vocês, vai ajudar bastante, são os livros da Elvira Drummond. Ela tem bastante atividade que você pode fazer com cluster, com frases, para você dar esse entendimento de direção, assim como o EMAT, esse livro que eu falei da Cacilda Borges e da Maria de Lourdes Gonçalves. Então, nós começamos com uma ideia grande, ou seja, uma macro ideia de explorar com movimentos grandes, depois com clusters, né? Você pode fazer e pode criar os seus também. E agora, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um dedoche aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Esses dedoche de silicone que a gente compra em lojas de 199, né? E essa ideia eu aprendi com uma aluna, e eu aprendi o ano passado, porque ela me trouxe um dedoche que ela tinha ganho, e ela quis me mostrar o dedoche e disse que o amiguinho dela tinha vindo para tocar piano. Eu aproveitei e deixei ele participar da aula. E aí eu acabei tendo uma ideia que eu podia usar isso também para trabalhar com a questão da direção. Olha só, esse é um dedoche, você pode dar um nome para ele. E aqui eu tenho um outro dedoche, né? Eu vou colocar ele aqui, ó. Bem aqui no piano. Esse é o amiguinho desse dedoche aqui, eu posso dar um nome para ele. E esse meu amigo, ele vai fazer um caminho no piano que não necessariamente é um caminho muito reto. Ele vai poder subir, ele vai poder descer, ele vai poder ficar, às vezes, parado no lugar, porque ele está passeando pelo piano, ele não precisa necessariamente andar o tempo todo na mesma direção. Então, ele vai começar aqui, porque foi aqui que o meu aluno escolheu, e ele vai caminhar nota por nota, mas eu vou dizer para ele qual é o caminho que ele vai fazer, porque eu sei como é que ele faz para chegar lá. Então, ele já começa a caminhar, e eu digo assim, eu vou dar um nome para esse meu amigo de Maluquinho. O Maluquinho vai responder, vai fazer exatamente o que eu quero. Então, ele começa aqui e eu digo para ele, Maluquinho, vamos, sobe, 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 para, espera um pouquinho, sobe. Agora você vai descer. Desce, desce, continua subindo, sobe, 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 sobe. Ele é muito apressado e eu digo para ele,
dele. Então, essa é uma atividade que eu acabei aprendendo com a própria aluna que me passou e tem funcionado muito, principalmente nas aulas online, onde eu tenho contato com os alunos, então eu faço o caminho primeiro e eles de lá, eles estão vendo a minha tela, eles vão e sugerem o caminho. Aí eu posso fazer desenhos como esse aqui. Eu vou pegar esse desenho que eu fiz para o meu aluno. Eu não sei se dá para vocês verem. Eu fiz um caminho, disse para ele, olha, você vai realizar esse caminho. Eu botei bem na tela do computador e ele fez o caminho. Então, você pode criar, você pode inventar 1000 situações, o encontro do amigo, pode ser a caça ao tesouro. Aí você tem que ter bastante criatividade, mas você sempre fazer isso. E, por enquanto, eu ainda não estou falando de mão esquerda e mão direita. Eu estou fazendo atividades de uma forma livre. Agora, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com esse aspecto da mão direita e mão esquerda. Olha só, eu tenho aqui a lousa e diversas mãozinhas que são magnéticas. Essa aqui é a minha mãozinha esquerda e essa aqui é a minha mão direita. Eu acho que para vocês dá para perceber isso. Então, nós já desenhamos as mãozinhas no caderno, já desenhamos os dedinhos, já chamamos o que é mão direita, mão esquerda, e agora nós vamos tornar isso mais consciente. Essa aqui é uma atividade que eu faço muito com eles, que chama-se Bate-Cum. Eu vi essa atividade pela primeira vez e fiquei encantada com ela no livro da Elvira Drummond, Meu Piano, Meu Brinquedo. Ela tem lá essa atividade para criança, onde ela pede para você pode até recortar as mãozinhas e montar isso que eu tenho aqui no caderno. Você cola e faz isso com as mãozinhas que você vai recortar. E aqui, como eu faço em aula, cada aula eu faço uma, ou faço duas, depende da disposição da criança. O que é o Bate-Cum? Essa é uma partitura que eu tenho feito com mãozinhas, onde ela vai bater na tampa do piano, o piano fechado, né? Então, essa partitura, ela começa com a mão direita, esquerda, esquerda, esquerda. Depois, esquerda, direita, direita, direita. Aí eu posso brincar de fazer desenhos assim, ó. Zigue-zague, né? Certo? Aí eu tenho. E por enquanto eu estou fazendo isso, batendo na tampa do piano, batendo na mesa, mas depois eu posso trabalhar com o grupo de 2 pretas, o grupo de 3, e as brancas que moram embaixo das 3, as brancas que moram embaixo das 4, assim você tem 1000 opções para trabalhar com isso. Uma outra forma também, que eu também gosto de falar, porque são estratégias que eu estou usando e que foi uma criança que também me passou essa sugestão. Eu estava trabalhando com ela essa questão do território, né? Aqui é o território do leão, né? E ali é o território onde mora o meu amigo passarinho, porque ele gosta de ficar lá no alto da árvore. E eu tinha pedido para minha aluna para que ela fizesse uma atividade com a mão direita. E toda vez ela me perguntava, mas tia, é essa ou essa? É essa ou essa? E aí, de repente, eu falei para ela, escuta, você já reparou que a mãozinha direita está bem perto do território onde mora o nosso amigo, o passarinho, né? E a mão esquerda, ela está muito pertinho do território do leão. Então, o que eu fiz? Isso foi ideia dela. Ela que veio com isso na semana seguinte, ela apareceu com um adesivo. Não sei se vocês estão vendo aqui na minha mão, não sei se dá para ver. Eu tenho aqui na mão direita um adesivo que tem um passarinho e aqui na mão esquerda um adesivo que tem um leão. É claro que nós não vamos fazer isso a vida toda, mas no início a gente precisa tornar a coisa divertida, né?
Então, ela vai fazer atividades. Qual é essa mão? É essa mão que vai no território do leão. Mas essa mãozinha que trabalha lá no território do leão, ela pode, de vez em quando, fazer uma visita lá no território. É quando a gente tem cruzamento de mãos, né? E o contrário também, assim como a mão que toca no território do passarinho, também pode fazer uma visita no território onde mora o nosso amigo leão. E aí nós podemos fazer um monte de atividades. E sempre lembrando, qual é a mãozinha? Aquela que toca no território do leão. Ou seja, aquela que está à nossa esquerda, né? Ela tem que lembrar. Ou aquela que está à direita do território do passarinho. Agora chegou um momento que eu vou trabalhar com as teclas brancas, não é? É muito importante que ela grave a sequência das notas, mas grave só falando. É interessante que se ela puder fazer alguma atividade onde ela tenha consciência corporal dessa coisa do que significa subir, não simplesmente decorar a sequência das notas sem ter um entendimento e sem entoar a nota. Então, é do, ré, mi, fá, sol, si. Eu sempre digo, né, que quando a gente está trabalhando com alfabetização, né, da escrita, a gente sempre diz assim, a gente trabalha com fonema e grafema. Grafema são as letras propriamente ditas, e é isso. Sozinho não tem significação nenhuma. Mas a partir do momento que eu vou ter que emitir o som desse grafema, no nosso caso é dó, esse aqui é um ré, mi, fá, sol. Você não pode simplesmente falar dó, ré, mi. Você já tem que ensinar ela e fazer ela entoar. Dó. Não precisa ser a leitura absoluta, você pode trabalhar com um esquema de relatividade dos intervalos, né? As notas vizinhas, desde que você entenda a relação intervalar do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Além de você entoar, você tem que saber a ordem e não só subir, descer, mas também entender que se eu estou no mi, eu falo para ela, sobe, eu vou para o fá, mi, fá, e olha, eu já relativei a nota, tá vendo? Meu ouvido é bastante absoluto. Então, eu vou tornar isso muito mais musical. Nunca deixe isso muito árido. Na hora de trabalhar com música, você sempre tem que lembrar. Isso são notas, são sons, e é muito importante que ela grave a sonoridade, né? Aí que entra a questão da audiação. Você já está trabalhando a audiação, porque você está tornando consciente um símbolo, né? Que aparentemente são só duas letras, mas que para nós tem um significado muito importante e que quando eles colocados nessa disposição, eles têm uma sonoridade a seguir, que são a sequência da escala maior, né, que a gente trabalha de uma forma muito intuitiva e depois, mais tarde, a gente explica com mais detalhe. Então, muito importante você já deixar isso muito claro para o seu aluno o tempo todinho. Antes de eu entrar na leitura, na pauta propriamente dita, não posso deixar de comentar o quão útil são esses métodos que surgiram agora, que são mais próximos da gente, que são os métodos que trabalham por imitação. E são fantásticos para você introduzir essa questão do sobe e desce, né? Eu vou indicar três métodos que eu tenho usado bastante, que é o Piano Pérolas, da Carla Reis, e o Divertimento, da Laura Longo, e agora eu adquiri há pouco tempo o Piano Safari. É um método que trabalha por imitação, mas é um trabalho por imitação bastante fundamentado e todo direcionado, não é uma coisa leviana, não, como tem muita gente que pensa, né? É um trabalho muito sério, vale a pena vocês passarem por eles. Então, olha só, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, existe uma canção do Divertimento, da Laura Longo,
que os alunos gostam muito, e eu sempre adoto para as crianças, que é a piruetas. A música trabalha exatamente assim, eu vou fazer só o início. Já nesse início, eu já inventei uma letra para a música. Sobe, sobe, pula e volta. Vou subir. Tranquilo. Aí você está fazendo todo esse processo, não mais com blocos de exercício, uma coisa árida, você já está fazendo, trabalhando não só a direção, mas a duração e a afinação, porque você está cantando junto. É fantástico o que acontece. O da Carla Reis também tem uma das músicas que eu estou fazendo com um aluno que chama Arrasta Pé, em que ele fala: vou subir, vou descer, pula, 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 pula. Então, e assim ela segue. E tem outras canções que você vai ter jogos de mãos e cruzadas um braço pula por cima do outro. É muito legal. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha ou, se puderem, comprar o livro, é uma boa. Aqui, eu já tenho para vocês a pentagrama e como eu falei para vocês, eu esqueci de comentar que nós temos também aquele sistema de livro que trabalha chama leitura espacial. Vocês vão ter contato, nós temos o Hall Leonard e o próprio Bachen trabalha, que é aquela leitura que é feita sem pauta nenhuma. As notas ficam soltas, fazendo movimentos e já tem valores e pausas. É muito bom. Também vale a pena. Eu uso os dois, tem um trabalho feito tanto com criança como adulto que funciona muito bem. E a partir do momento que eu vou trabalhar com a pentagrama, né? Eu tenho aqui as duas pautas, né? A gente já explicou sobre as duas pautas, né? Vai falar sobre a pentagrama, aquela coisa das 5 linhas, os 4 espaços. Muito importante você já definir, avisar. Olha, essa pauta aqui, a pauta que está aqui em cima, normalmente, quem sempre vai ler é a mãozinha direita. E a de baixo é a mão esquerda. Eventualmente, ela pode ir lá na região da clave de Fá. Uma outra coisa que eu já determino de cara, para ficar mais fácil, essa linha aqui é a linha do nosso amigo, o Dó central. E ele já fica aqui, olha, tenho até uma notinha, o Dó central, ele já vai delimitar a região do Dó central. Então, o que significa? Do Dó central para cima, eu tenho as notas que vão ser escritas na clave de Fá. É claro que existem exceções, mas no início a gente tem que reduzir um pouquinho para que haja entendimento. E as notas que estão para baixo da Fá, do Dó central, são as notas da clave de Fá. Então, é um bom entendimento para ficar muito claro isso. E aí, depende de como você vai fazer a sua abordagem, né? Tem gente que já gosta de classificar as notas referências, né? Que são o Sol e o Fá. E, na verdade, são 3. O Sol, o Dó central e o Fá. São notas referências que vão ser os nossos guias. Quando elas aparecem na partitura, elas estão ali para orientar outras notas que estão mais próximas ou mais distantes. Muito importante você focalizar nesse momento o que é a nota vizinha e o que é um salto. Para nós aqui na partitura, a nota vizinha é uma nota que está tão pertinho na pauta e também está pertinho no piano. Então, se eu tenho Mi, e aqui eu tenho o Fá, eu tenho esse Mi, ela está pertinho aqui na pauta, mas ela também está pertinho no piano. Agora, a partir do momento que eu tenho um salto,
Eu vou aqui mostrar para vocês. Como que eu sei que é um salto? Olha só, no piano fica fácil de ver. Eu tenho esse Mi, eu passei por cima dessa e fui para o outro. Olha só, dá para ver até na pauta. O Mi saltou. E saltou como? Ele subiu, ele foi para a direita. É muito importante que você já deixe isso bem claro o tempo todo. Então, ele estava no Mi, ele saltou para o Sol. Ele subiu para o Sol, fez um salto. Assim como ele saltou para o Sol, ele também podia, estando aqui no Sol, ele podia saltar para o Mi. E olha a notinha que ele saltou aqui. Assim como ele poderia também, não, eu não quero saltar, eu vou para a nota vizinha. A Maria de Lourdes Gonçalves, ela chama isso de passo. E aí ela chama de salto mesmo. Quando você... E aí você deixar isso bem claro. Olha, o que são saltos? Fica muito fácil o salto de terça, porque se eu vejo uma linha aqui e a outra está aparecendo na próxima linha, ela saltou. Se ela está no espaço, ela foi para um outro espaço, ela também saltou. Então, o visual é muito importante, a gente vai ver isso. Ela salta, existe um espaço, existe uma notinha que não vai aparecer, né? Nós passamos por cima dela, tem que ficar muito claro. Um outro livro que eu gosto muito de usar, eu uso ele com adultos e adolescentes, é um livro da Hannelore Buscher. Hannelore Buscher é uma educadora musical, ela vive lá no Espírito Santo, em Vitória. Eventualmente, às vezes, ela vem para cá dar cursos, e a Hannelore ela é médica, e ela trabalha com música há muitos anos, então ela tem uns livros muito bons, e todo o material dela é muito testado. Ela tem um material enorme, se vocês puderem ter acesso, livros de teoria, livros de piano, ela é pianista, né? E livros sobre... ela tem diversos coletâneas de material para exercício, vale a pena você conhecer. Ela tem um dos livros que ela tem, que eu uso, que é chama-se Leitura à Primeira Vista. É um livro onde ela tem, muito simples, para quem está querendo começar a entender como funciona esse processo. E aí eu até recomendo isso para aquelas pessoas que têm dificuldade de leitura, começar por esse livro. Ele começa de uma forma muito simples, com essas notas referência, né? E ela tem umas fichas com os exercícios, onde ela pede para a pessoa, vamos supor, nós vamos começar com essa nota, né? Ela pede para você dizer assim, eu vou começar pela nota referência, Sol, né? Aí vamos supor que a próxima nota, né, é essa, a próxima é essa. Estou dando um exemplo que você vai encontrar lá, parecido. Então, ela pede para quando você for fazer, você tem que fazer a sua leitura diretamente no instrumento, e você vai sempre cantar a nota, né? A única nota que você vai dizer o nome é a primeira nota. O restante você vai tocar e vai dizer se subiu, se desceu, ou se repetiu, você vai dizer ficou. Então, nesse caso, aqui eu faria assim, Sol, subiu, subiu, saltou, ficou. Você falar isso é uma forma de você se conscientizar que está acontecendo isso. Você pode fazer isso, às vezes, pega uma melodia muito simples e vai fazendo esse procedimento, obrigando o seu cérebro, uma vez que você está cantando, está falando alto, a gravar essa história da movimentação, do subir ou do descer. É muito interessante esse trabalho, eu acho que vale a pena, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma certa dificuldade com a leitura de partituras. Bem, agora eu vou encerrar essa nossa apresentação e vou até mudar minha câmera aqui para falar de frente para vocês e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês
e eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. E eu estou às ordens. Se vocês precisarem saber de alguma informação, de alguma orientação, eu estou aberta e eu gosto muito disso que eu faço. E eu espero que vocês sejam felizes com as informações que eu dei e quem sabe a gente não se vê. Até uma próxima.